Atenção, cadetes! Prestem muita atenção, porque o tempo está correndo. A nossa sobrevivência hoje depende estritamente desse briefing tático. Pensem comigo, como que um império inteiro foi simplesmente apagado do mapa sem um único confronto direto? Pois é, um exército fantasma praticamente engoliu o mundo antigo. E o mecanismo exato dessa operação? É exatamente isso que a gente vai dissecar agora. Mas para sobreviver a esse briefing, o alistamento de vocês tem que ser imediato. Então já garante inscrição aqui no canal e deixa aquele curtir, porque essas são as primeiras ordens do dia, certo? O que a gente vai ver aqui não é só teoria não, é um manual real de sobrevivência estratégica. Parte 1. A sombra que engoliu impérios. Vamos nessa. Sabe, o campo de batalha nunca foi lá um torneio cheio de honra. Na verdade, era um laboratório implacável de adaptação extrema. E a diferença visual e tática aqui é absurda. De um lado, a gente tem os cavaleiros europeus tradicionais, formações super rígidas, pesadíssimas e totalmente dependentes daquelas linhas de suprimentos lentas. Do outro, a cavalaria mongol, fluida, rápida como um raio, autossuficiente. Olha, os arqueiros a cavalo transformavam guerreiros gigantes de armadura em alvos lentos e francamente inúteis. O ataque vinha como uma força da natureza, com disparos letais em pleno movimento, muito antes da linha de frente sequer ver a ameaça chegando. E o nosso mergulho tático começa na manobra mais genial dessa doutrina toda, que é a retirada simulada. A coisa funcionava em 4 passos exatos. Primeiro, o inimigo era engajado de frente. Daí, do nada, a tropa recuava, num aparente desespero total. E o que o adversário fazia? Cego pelo ego, buscando aquela glória fácil, ele ia atrás. A perseguição começava. Só que esse recuo era uma ilusão meticulosa. O exército oponente era arrastado para bem longe de suas bases seguras, caindo direto numa armadilha perfeitamente orquestrada. Onde o orgulho deles via fraqueza, a estratégia via a chance perfeita para o cerco final. Para entender o peso dessa manipulação psicológica, é só olhar para o caso da Batalha de Khalkha. Os príncipes russos morderam a isca direitinho. Imagina só, o recuo durou inacreditáveis 12 dias. 12 dias sem parar. Quando a marcha finalmente parou para o bote, o exército aliado já estava completamente exausto. As linhas estavam esticadas por quilômetros, a liderança toda fragmentada. O resultado? Um destino bem sombrio e definitivo para eles. Essa precipitação cega selou o fim de uma era nos campos de batalha da Europa. Agora, a verdadeira guerra começava muito antes da primeira flecha voar. Era a doutrina do medo. Mensageiros iam na frente com um aviso bem simples e gélido, ou rendição ou ruína total. E a disseminação calculada de rumores, nossa, essa era a arma invisível mais afiada deles. As histórias das cidades que tentaram resistir e encontraram um destino sombrio viajavam muito mais rápido que as próprias tropas. E essa pressão psicológica contínua ia destruindo a mente dos inimigos. Muitas muralhas enormes caíram sozinhas, viu? Sem que uma única espada precisasse ser levantada. O terror antecipado poupava recursos e evitava perdas gigantescas na linha de frente. E para o terror funcionar com essa precisão toda, a inteligência era a base absoluta. Batedores, espiões disfarçados de mercadores inofensivos, essa infiltração acontecia meses antes do conflito. Cada rota era mapeada nos mínimos detalhes. Eles avaliavam os suprimentos locais e, o mais importante de tudo, plantavam a discórdia entre os generais inimigos. Quando o exército finalmente aparecia nos portões, cada falhazinha nas defesas já era conhecida. A inteligência pré-combate é literalmente a lâmina que corta as pernas do oponente antes da marcha começar. Bom, e toda essa inteligência abria caminho para a fase seguinte. Muralhas gigantes pareciam o limite para uma força de cavalaria, né? A força bruta tradicional falhava feio contra elas. Mas a solução mongol foi uma adaptação imediata e genial. O conhecimento inimigo não era descartado depois da vitória, não. Ele era absorvido. Engenheiros e sábios brilhantes de culturas conquistadas, tipo os chineses e os persas, eram recrutados. O conhecimento de cerco deles virou a vantagem definitiva do império. A maior arma ali não era só o cavalo, era essa capacidade surreal de adaptação tecnológica em tempo real. É fascinante ver nos registros históricos as inovações do general Subutai. Na Batalha de Moí, por exemplo, eles deram de cara com besteiros húngaros muito perigosos defendendo a margem de um rio. Era uma travessia super complicada. Mas o Subutai não mandou a tropa avançar às cegas. Ele não cometeu esse erro amador. Em vez disso, ele ordenou que catapultas gigantes atirassem rochas para limpar a margem oposta. Isso protegeu a travessia da cavalaria leve. Foi um verdadeiro fogo de supressão muito antes da pólvora dominar as táticas de guerra. Um precursor direto e brilhante das doutrinas de artilharia modernas.
Atenção redobrada aqui para o motor central dessa operação inteira, o cavalo mongol, o motor definitivo da sobrevivência. Podem esquecer aquelas linhas de suprimentos terrestres imensas que só atrasam a tropa. O exército operava vivendo da própria terra. Os guerreiros aguentavam situações extremas, bebendo leite de égua fermentado. Provisões super leves na cela mantinham energia em alta. Sem depender de caravanas pesadas, a mobilidade constante estava garantida. Essa autossuficiência profunda é o único caminho para a velocidade real e ininterrupta no campo de batalha. Mas claro, a mobilidade extrema cobra o seu preço logístico. O planejamento precisa ser impecável. E é aí que entra o posicionamento estratégico. Aqueles pastos enormes, tipo as áreas ao redor do rio Irtis, funcionavam como zonas secretas de preparação operacional. Depois de cruzar distâncias absurdas, os comandos exigiam pausas cirúrgicas. Milhares de montarias precisavam pastar e se recompor ao mesmo tempo. Porque, cadetes, dominar a guerra significa entender os limites ambientais da sua logística. A natureza precisa jogar a favor do seu ímpeto de batalha, sempre. E para manter essa máquina gigante rodando, a disciplina tinha que ser inquebrável, senão tudo desabava. Eles operavam num sistema decimal exato. Esquadrões de 10 guerreiros eram os Arbans, e as forças gigantes de 10.000 eram os Tumens. A liderança era 100% meritocracia, o que formava unidades de elite incríveis, como a Guarda Kishig. Não importava de onde você vinha, só a sua competência sob pressão extrema. E a coesão de tudo isso era treinada em caçadas gigantescas chamadas Nerge. Falhar na comunicação ali significava punição severa. Foi essa unidade absoluta que forjou a máquina mais sincronizada da história. Certo, mas para comandar múltiplas frentes tão distantes ao mesmo tempo, você precisa de controle absoluto da informação. E foi aí que criaram o precursor das redes em tempo real, o sistema Yan. Era uma rede genial de postos fortemente guardados a cada 30 ou 50 quilômetros. Mensageiros a cavalo vinham a toda velocidade, trocavam por uma montaria descansada e seguiam sem parar, dia e noite. Ordens vitais cruzavam o continente inteiro em dias e não em meses. O tempo e a distância basicamente colapsaram. As fundações da logística militar global nasceram exatamente aí. E a linha evolutiva daquilo para os dias de hoje é muito direta. Essa rede contínua de informação permitia coordenar ataques perfeitamente simultâneos. Forças espalhadas por milhares de quilômetros conseguiam enganar os sistemas de defesa. E essa é exatamente a mesma doutrina usada nos comandos militares de hoje em dia. A gestão de dados digitais segue a mesma lógica daquele tempo. A tecnologia avança, as ferramentas mudam, lógico, mas aquele princípio insubstituível de sincronizar informações para o domínio estratégico, esse continua intocável. Agora, por mais irônico que pareça, essa expansão implacável acabou forçando um cenário de estabilidade, a famosa Pax Mongólica. Sob aquela doutrina militar estrita, uma paz rigorosa se espalhou pelo continente eurasiático, e o resultado a longo prazo foi uma era de intercâmbio global e tecnológico que a humanidade nunca tinha visto. Rotas que antes eram puro caos viraram avenidas blindadas e seguras. A ciência e a inovação em engenharia fluíram com uma segurança inédita. Foi uma imposição militar que forçou a integração de mundos que até então viviam completamente isolados. Mas tem uma lição aqui que é fundamental para qualquer estrategista moderno. Até a tática mais impecável do mundo falha quando a base começa a rachar. Foi a fratura do próprio exército fantasma. O Império Colossal nunca caiu por causa de um invasor mais forte. O desmoronamento veio de dentro. As crises de sucessão depois da morte dos grandes líderes acabaram fragmentando a liderança central. Os herdeiros começaram a competir pelo poder absoluto de um jeito super destrutivo. E aquela execução tática sincronizada, que era o grande trunfo da lealdade deles, acabou completamente despedaçada pela ambição. E então veio a queda final. O golpe que apagou de vez essa dominância não chegou marchando com escudos brilhantes no campo de batalha. Foi um inimigo invisível, a Grande Sombra. Uma crise global que engoliu continentes inteiros e avançou sorrateiramente, usando exatamente aquelas redes comerciais velozes que eles tinham otimizado militarmente. Essa ameaça silenciosa obliterou as linhas de suprimentos e cortou os contatos logísticos de vez. Foi o fim forçado de uma era. O Império Continental inteiro rendido à estagnação, sem que uma única batalha derradeira precisasse ser travada. Sabe, essas estratégias que a gente dissecou aqui hoje não ficaram presas em livros poerentos. Elas inspiram e operam nos bastidores da guerra moderna. A rede de informações, a desinformação psicológica, essa fluidez de combate. A essência da doutrina mongol ainda respira perigosamente nas sombras do poder atual. Então, cadetes, antes da gente encerrar esse briefing, eu deixo a minha ordem final, uma reflexão bem rápida para vocês.
Qual dessas táticas ancestrais vocês acham que é a mais letal e perigosa nos dias de hoje? Deixem o relatório de vocês aqui embaixo nos comentários. O briefing de hoje está encerrado. Tropa dispensada.